Hoje, nós terminamos a primeira parte da carta, no capítulo 4, fala sobre as divisões nas igrejas, partidarismo, mas hoje nós vamos falar sobre dor. Será que esse é um bom assunto para se falar? Não é? Porque a dor faz parte da vida, e às vezes a dor ela se intensifica bastante e pode se tornar uma enfermidade, muitas vezes difícil de lidar. Mas há solução, não é? Hoje nós temos tantos recursos, temos tantos profissionais que Deus tem dado sabedoria para auxiliar as almas com dores profundas, e nós temos sempre a palavra de Deus para nos instruir. Mais ou menos 10 anos atrás, eu participei de uma conferência para pastores e líderes, conferência Fiel, em São Paulo. Nós deveríamos ser ali em torno de 2.000 pessoas, talvez. Obrigado, meu filho. E no meio dessa conferência, pastor Augusto Nicodemos, ele trabalhou um texto para todo o auditório, toda a igreja reunida naquele dia. E eu me lembro que eu estava vivendo um momento bem complexo, de bastante fragilidade emocional, e precisou ser tratada, inclusive, mas aquela palavra foi muito importante para a minha vida e para a minha caminhada de fé. Nessa noite eu vou tentar reproduzir suas palavras ou trazer o que eu ouvi há 10 anos atrás. Talvez, eu sempre gosto de participar das conferências Fiel, e infelizmente há alguns anos eu já não pude participar. Eu participava todo ano, mas já há alguns anos não foi possível participar. Talvez essa tenha sido uma das últimas que eu fui. Então nós vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração e que traga a nós cura nessa noite. Salmo 88, abra sua Bíblia, por favor. Se houver alguém sem Bíblia perto de você, por favor, compartilhe a sua Bíblia com aquele que está aí do seu lado e não tem uma Bíblia consigo. Peça a Deus que fale ao seu coração, que traga respostas, alento, cuidado sobre a sua vida. Salmo 88 nos diz assim, você está vendo aí depois do título, nós temos um cabeçalho, não temos? O título é nota dos editores, o cabeçalho não, o cabeçalho faz parte do inário mesmo. Ele diz assim, o cabeçalho, ele diz: cântico, salmo dos filhos de Corá, ao regente do coro, adaptado para Maalate Leanote, Masquil de Emã Ezraíta. Entendeu? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a partir do verso 1, agora, ele começa a sua súplica. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, que a minha oração chegue à Tua presença, incline os ouvidos ao meu clamor, porque minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da morte.
Já sou contado entre os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, afastados do teu cuidado e dos quais já não te lembras. Tu me lançaste na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Tu me arrastaste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim meus amigos e me transformaste em abominação para eles. Estou preso e não posso sair. Meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a ti todo dia, Senhor, e levanto minhas mãos a ti. Acaso mostrará tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam para te louvar? Teu amor será anunciado na sepultura ou tua fidelidade no abismo? Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas e tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti. De madrugada minha oração chega à tua presença. Por que me rejeitas, Senhor? Por que escondes de mim tua face? Desde jovem estou em aflição e à beira da morte. Sobre os teus terrores fiquei desorientado. Teu furor ardente tem passado sobre mim. Teus terrores me arrasaram. Todos os dias me rodeiam como águas, cercam-me completamente. Afastaste de mim meus amigos e companheiros. Meus conhecidos me deixaram em trevas. Em algumas versões são trevas. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa experiência divinamente inspirada para registro nas Escrituras aqui. E nós pedimos, meu Deus, que essas palavras escritas há tanto tempo, elas encontrem lugar no nosso coração hoje e produzam os efeitos que o Senhor tem no seu coração para nós nos dias de hoje. Então, que nossas palavras e o nosso meditar sejam agradáveis diante do Senhor e para o seu louvor e sua glória, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a entrar no texto em si, alguns esclarecimentos a respeito desse salmo, e ele traz aqui algumas palavras não muito conhecidas no cabeçalho. Então nós temos aqui que esse é um salmo dos filhos de Corá, e é um salmo dirigido ao regente de coro, e ele é adaptado para Maalat Leanote. O que é isso, Maalat Leanote? Talvez algum tipo de instrumento musical desconhecido, talvez um estilo musical próprio, não se sabe com certeza. Mas esse termo ele também pode ser traduzido por concernente à doença para ser cantado. Ou seja, é um salmo, um hino para ser cantado na doença. E aqui, prosseguindo, diz que é um masquil de Emã, Ezraíta. Emã é o autor do salmo, Ezraíta, porque filho de Zerá, tanto Etã quanto Emã eram filhos de Zerá, e por isso Ezraíta. Mas o que é um masquil? Você vai ver outros salmos que vão receber essa designação, é um masquil. Masquil significa canção de entendimento, ou seja, é um salmo, um hino, um cântico que traz consigo lições de sabedoria, lições de entendimento. É um salmo didático, é uma lição. Quando nós lemos o livro de Salmos, e nós acompanhamos os 150 salmos, o livro de Salmos, ele começa, os 2 primeiros salmos são cânticos de louvor e adoração a Deus, e logo depois, a partir do Salmo 3, nós já observamos um declínio na experiência dos salmistas. Aquele júbilo, ele ainda existe, mas ele começa a cantar também as suas dores, as suas frustrações, suas dificuldades. E somente lá no Salmo 145 que nós vemos de novo essa retomada plena ao louvor e à adoração. E esse salmo,
que nós acabamos de ler, o Salmo 88, ele é o único salmo que termina com que palavra? Trevas. É o único salmo que termina com a palavra trevas. Esse é o único de um conjunto de salmos de lamentos que não termina com um final feliz. Os outros salmos de lamento, eles costumam começar tristes, mas sempre há uma virada no final. Há uma mudança na experiência. Ele começa com lamento, começa com muita tristeza, mas em um determinado momento ele se volta para a adoração, para a alegria, para a esperança, mas esse salmo aqui não. Então, o tom dos salmos de lamento sempre mudam de desespero para alegria, para esperança, mas no Salmo 88, por outro lado, existe uma dor constante no salmista. Uma dor que não diminui, uma dor que não cessa. É como se Deus estivesse ausente, como se Deus estivesse surdo ao seu clamor, e me parece que esse era o maior problema. Emã, ele enfrentava dor terrível, depressão. Ao longo da vida, ele orava, mas parece que Deus não ouvia. Parece que Deus estava distante, parece que Deus não se importava. Parece que Deus não queria lhe dar uma solução. E de repente, meus irmãos, nós podemos nos perguntar por que razões esse salmo ele está na Bíblia? Por que esse salmo ele foi registrado, ele foi incluído no cânon das Escrituras? E eu acredito que esse salmo está aqui por um motivo muito especial, meus irmãos, é para nós sabermos que o que aconteceu com esse homem de Deus pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um. Infelizmente, nós achamos que situações assim só acontecem com pessoas que estão distantes de Deus, estão vivendo em pecado, e até hoje muitas pessoas dizem isso, o que aumenta mais o sofrimento daquele que está passando por isso. Mas Deus, Ele providenciou que esse salmo estivesse aqui, para que nós saibamos que isso pode acontecer, e tem acontecido com muitos de nós. Há muitos irmãos e irmãs em Cristo que sofrem na vida, e sofrem muito, e sofrem por muito tempo. Nós temos irmãos que estão sofrendo por causa de problemas com os filhos, e talvez essa seja uma dor tão aguda, uma dor tão intensa, que traga tanta perturbação ao coração, que arraste corações para uma situação depressiva profunda. Ver um filho numa situação ultrajante, degradada, e não se resolve. Nós temos irmãos enfrentando doenças graves, há tanto tempo, alguns enfrentando doenças incuráveis, humanamente falando. Às vezes a gente encontra com um irmão, uma irmã que vem enfrentando enfermidades há tanto tempo, e a gente pergunta como que está, um dia está melhor, mas no outro já voltou ao seu sofrimento, às suas limitações. Alguns não estão aqui hoje por conta de sofrimento pela enfermidade. Dificuldades financeiras, a limitação da provisão dentro de casa. E parece que as coisas sempre vão dando errado. Cada passo conduz a uma situação mais grave.
E como que Emã lidou com o sofrimento? Como é que Emã lidou com a dor da alma? Notoriamente, essas são palavras de um homem em profunda depressão. E não é só um momento de depressão, e nós vamos ver isso, é uma depressão crônica. Numa época em que não havia medicamentos, não havia terapeutas. Como que Emã lidou com o sofrimento da sua alma? Porque olhar para isso, irmãos, vai nos ajudar muito quando o sofrimento chegar. Ou vai te ajudar agora, no meio do seu sofrimento. Primeiro, nós precisamos saber quem era Emã. Já havia ouvido falar desse moço? Emã? É um personagem não muito conhecido. Quando nós olhamos algumas referências, nós percebemos que Emã, ele viveu nos dias de Davi e de Salomão. E Emã, ele era um cantor espiritual, evangélico, né? Nós poderíamos chamar hoje, fiel. 1 Crônicas 6,33 diz assim, olha, estes eram os que serviam ali com seus filhos, dos coatitas, Emã, o cantor. Então, como cantor, era alguém que servia a Deus, na casa de Deus, trabalhava tempo integral, servindo a Deus em sua casa, um homem dedicado ao serviço de Deus. Esse era Emã. Emã também foi um homem muito honrado, exaltado por Deus. 1 Crônicas 25:5 diz, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e vidente aqui significa profeta, era uma designação que o profeta tinha nos tempos antigos, ele era chamado também de vidente, então além de cantor, ele era profeta do rei, conforme a promessa de Deus de exaltá-lo. Mas há uma designação, ou há um relato muito especial sobre Emã. Quem foi o homem mais sábio que já existiu na terra? Salomão. Então, com quem nós podemos comparar a sabedoria de Salomão? Nós pensamos, com mais ninguém. É como se nós pensássemos hoje no homem, talvez um homem muito rico, Elon Musk. Aí a gente fala de outra pessoa rica, fala assim, olha, ele é muito rico, mais rico inclusive do que Elon Musk. Então, quando se foi fazer uma referência com relação à sabedoria de Salomão, Emã foi um dos 4 que serviram como base para falar sobre a sabedoria de Salomão. Então, um homem de grande sabedoria, 1 Reis 4, 30 e 31 diz assim, a sabedoria de Salomão era maior do que todos os do Oriente e que toda sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã. Não era uma pessoa que não tinha compromisso com Deus. Não era uma pessoa que desprezava a Deus. Era alguém que servia a Deus e era alguém honrado por Deus. Emã era um homem sábio e Emã, ele causava respeito nos outros ao seu redor. Mas isso não impediu que ele passasse por sofrimentos, desde a sua mocidade. Ele era tudo isso, mas nada disso o impediu de passar por sofrimento desde a sua mocidade. Esse era Emã, de quem nós estamos aqui falando. Então, meus irmãos, isso era algo que o acompanhava quase toda a sua vida. Era algo que fazia que ele se sentisse como se estivesse no fim da sua vida, como se o seu fim estivesse bem próximo. E Emã lutava com essa sua dor e com essa sua
enfermidade. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender muito. Emã, ele estava tão fragilizado que ele esperava morrer a qualquer momento. Essa era a sensação que ele tinha. Ele fala do abandono dos amigos, ele fala de exclusão social. Quantos, numa situação de fragilidade emocional, não se sentem excluídos, não se veem sozinhos no meio do mundo? Ele diz que a única companhia que ele tinha era as trevas. Ou seja, ele estava sozinho e em meio à escuridão. Ele diz que está sofrendo como alguém que tem dor nos ossos. Ele fala de seu sofrimento como algo que lhe dava a perspectiva de morrer a qualquer momento. Então vamos ver como que Emã, ele lida com esse sofrimento profundo da sua alma. Versículos 1 e 2, Emã, ele pede que Deus o ouça. É uma súplica, é uma oração. Ele diz nos versos 1 e 2, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, que a minha oração chegue à Tua presença, inclina os ouvidos ao meu clamor. É curioso, porque o sofrimento em Emã teve um efeito diferente do que tem em muitas pessoas. Muitas pessoas, em meio ao sofrimento, à fragilidade emocional, acabam se afastando de Deus, se afastam da comunhão dos irmãos, mas ao invés do sofrimento, da dor da alma, fazer com que Emã pare de orar, faz com que ele ore mais. Ele quer que a sua oração chegue à presença de Deus. Ele não quer só orar como um desencargo da sua alma, ele quer que Deus ouça. E ele insiste nisso. Parece que o sofrimento maior dele estava nessa sensação da ausência de Deus, na falta de resposta. Ele não entendia. E a sua alma doía muito mais, porque ele orava, mas nada mudava. Parecia que Deus estava distante. Os puritanos antigos chamavam isso de a noite escura da alma. Talvez você tenha passado momentos assim, talvez você esteja vivendo um momento assim. Mas não pare de orar. Não pare de ir aos pés do Senhor. Silêncio de Deus durante o sofrimento parece que torna o sofrimento pior ainda, não é? Mas dos versos 3 a 5 de Emã, ele então descreve seu sofrimento a Deus. Vamos ver. Verso 3, ele diz: porque minha alma está cheia de angústia, e minha vida se aproxima da morte. O que Emã está dizendo? Olha, Deus, eu estou farto. Algumas versões dizem, eu estou farto de sofrer. E é isso que Emã está dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais sofrer. Essa palavra farto, usada aqui por Emã, traz a ideia de farto de comida. É como se você tivesse comido tanto, que não cabe nem mais uma garfada. Se você comer mais uma colher, derrama. Estou farto, não aguento nem olhar. Isso inclusive é pecado, né? Gula, você comer até onde não aguenta mais. Mas é esse o termo que Emã está usando aqui, para dizer que está farto de sofrer. Ele diz: eu não aguento. Não aguento. A ideia é que ele não aguenta mais sofrer, ele chegou ao fim do seu limite.
ele se vê à beira da sepultura, ele está dizendo: Deus, qualquer sofrimento, por menor que seja, eu vou cair e morrer, eu não aguento mais, não aguento mais. Versos 4 e 5, já sou contado entre os que descem a cova, estou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, afastados do teu cuidado e dos quais já não te lembras. Ele se sente como um soldado ferido que era lançado junto dos mortos na batalha, porque ele iria morrer em pouco tempo. O que acontecia nas batalhas com os exércitos? Às vezes um soldado era ferido, um ferimento superficial, um ferimento que poderia ser tratado, ele era levado e era tratado. Mas haviam aqueles que eram feridos de morte, mas não morriam no momento em que era ferido. E o que eles faziam com esses soldados feridos de morte no meio da batalha? Eles lançavam na cova com os que já estavam mortos. E aí aquele soldado, agonizando em angústia, falou: olha, me tira daqui, eu estou vivo. E o outro dizia: olha, eu não posso te levar, você está vivo, mas é questão de tempo, não tem jeito para você, você vai morrer, pouquinho tempo. Era assim que Emã se sentia, como um ferido de guerra. Um soldado ferido de morte, ele não era socorrido, ele era jogado junto àqueles que já estavam mortos para morrer também. Ele não poderia colocar em risco e levar à morte os outros que estavam vivos. Emã estava vivo, mas ele se sentia entre os mortos. E Emã, na sequência, ele vai dizer que foi Deus que fez isso com ele. Parece estranho para alguns de nós. Ele diz aí dos versos 6 a 9, olha o que ele diz para Deus: Tu me lançaste na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim, tu me arrastaste com todas as tuas ondas, afastaste de mim meus amigos e me transformaste em abominação para eles. Estou preso e não posso sair, meus olhos desfalecem por causa da aflição, clamo a Ti todo dia, Senhor, e levanto minhas mãos a Ti. No meio de todo aquele sofrimento, Emã se levanta e ele diz para Deus: olha, Senhor, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Meus irmãos, para um judeu crente, o Deus de Israel era o Deus que tinha o governo sobre todas as coisas. É como o que o profeta Isaías, ele diz: olha, eu vi Deus assentado no alto sublime trono. Então, não há nenhuma dificuldade para um judeu fiel, não havia qualquer problema em dizer que o seu sofrimento vinha da parte do próprio Deus, porque a sua vida pertencia a Deus. Se sua vida pertence a Deus, tudo está nas mãos de Deus. E isso não deve nos levar a uma mágoa para com Deus, mas em um conforto diante de Deus. Porque essa é uma visão muito importante para nós, nos dias que nós estamos vivendo. Talvez na igreja que nós estamos vivendo como um todo, no Brasil e no mundo. Porque diante de tanto ensino errado, meus irmãos, diante desse ensino maldito da teologia da prosperidade, que todo crente tem que ser rico, feliz e saudável, sem doença alguma. Esse ensino nos traz o conforto de saber que é Deus que nos dá o sofrimento. Porque a teologia da prosperidade diz que se um crente,
ele está passando por momentos de aflição e tristeza, ele está enfermo e ele não consegue ser rico, ou é porque ele está em pecado, ou é porque ele está debaixo de maldição, ou é porque o diabo está tocando na vida dele. Isso é um absurdo. Um crente debaixo de maldição, o diabo tocando num crente. Isso é um absurdo. Então, que conforto existe em achar que é o diabo que está causando o nosso sofrimento? Não há conforto aqui. Não há nenhum conforto. Nós vemos a vida de Jó, e quem é que estava por trás de tudo aquilo? Não era Deus? Não foi Deus quem começou? Você viu o meu servo Jó? E Deus está no controle de tudo. Você pode tocar na sua saúde, você pode tocar nisso, você pode tocar daquilo, só até aqui. Só até esse ponto. Não mais. Não mais. Então, se você está em meio à aflição, dor na sua alma, sofrimento, seja ele por que motivo for, é preciso saber que se você é um crente em Cristo, o sofrimento nos é causado por aquele que é o nosso Pai bondoso. Ele nos é dado pelo Pai que nos ama. Saber que Deus está por trás de tudo aquilo que nos toca, em vez de nos abater, nos conforta. Porque se Ele é o Deus que nos faz entrar, Ele é o Deus que nos faz sair. O Salmo 121 diz que Ele guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Conforte-se com essa verdade, de que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. O diabo não tem poder de trazer nada sobre a vida de um crente fiel. Na sequência, Emã, ele argumenta com Deus. Versos 10 e 12, diante do seu sofrimento, da dor da sua alma, ele vai dizer: acaso mostrarás tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam para te louvar? Teu amor será anunciado na sepultura, ou tua fidelidade no abismo? Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas, e tua justiça na terra do esquecimento? Então, Emã, ele não está entendendo, e ele começa a questionar a Deus a respeito de tudo aquilo que Deus está fazendo com ele, e ele está perguntando para Deus: Deus, qual é a vantagem disso? Por que que o Senhor está fazendo isso? Ele está dizendo aqui: olha, se eu morrer, como é que eu vou louvar o Senhor nessa terra? Ele está dizendo: como é que eu vou ser um pregador da bondade do Senhor, se eu estou entre os mortos? Então, o argumento de Emã é que se ele morresse, Deus perderia uma testemunha dele aqui nessa terra. E eu fico impressionado com esse argumento de Emã, porque você teria um argumento desse com Deus? Sério? Se você dissesse: Deus, se eu morrer, o Senhor vai perder tal coisa. E eu olho para mim, acho que Deus fala assim: ah, que diferença que faz? Mas Emã, ele argumenta, porque ele estava certo. E aí, por fim, ele vai recapitular tudo, ele vai repetir tudo, como é a característica de um coração depressivo, precisa ser ouvido, carente. Verso 13, na recapitulação de tudo que ele disse, ele diz assim: olha, eu porém, Senhor, clamo a Ti, de madrugada minha oração chega à Tua presença. Ele fala de novo da oração.
quanto mais ele sofre, mais ele faz o quê? Mais ele ora. Meus irmãos, eu não entendo porque nossas semanas de oração são pouco frequentadas. Eu olho para esse salmo e eu só posso acreditar uma coisa: as pessoas estão vivendo muito bem, sem dores, sem problemas e sem aflições. Meus irmãos, o quanto eu tenho aprendido a derramar minha alma por causa de sofrimentos, por causa da dor da alma, por causa de depressão. E eu não troco, nunca mais. Eu prefiro experimentar a dor profunda da alma aos pés do Senhor, do que estar aparentemente sem problema algum, afastado dessa devoção. Deus conhece minha vida, Deus conhece meu coração, Deus sabe que precisa me levar a extremos, para que eu possa me curvar cada vez mais. E Emã, quanto mais aflito, mais ele se prostra, quanto mais em dor, mais aos pés do Senhor. E esse é o caminho do crente, meus irmãos. É ali que o coração ele encontra o alívio, o alento, a força para viver um dia a mais, a alegria. Em um lugar onde não existe alegria, a paz, no meio de todo o tormento. Pode o mundo inteiro ser abalado, mas o coração do crente que está aos pés do Senhor é sempre tranquilo e sereno. Nunca se esqueça disso. Quanto mais Emã sofre, mais Emã ora. Nós não podemos permitir que a nossa experiência seja diferente dessa. Ele fala de novo sobre a oração, e no versículo 14 ele diz: por que me rejeitas, Senhor? Por que escondes de mim tua face? Então, ele está perturbado, e ele fala de novo sobre essa percepção da ausência de Deus. Algumas pessoas vão fazer assim: olha, eu orei uma vez, duas vezes, parece que Deus não está nem aí, eu também não estou nem aí, eu vou fazer greve de igreja, eu vou fazer greve de oração, não oro mais. Você acha que a situação vai melhorar? É Deus ocultar o rosto que dói mais em Emã, porque o maior tesouro dele não é a sua saúde, não é o bem-estar, é Deus, é Deus. Versos 15 a 18, desde jovem, desde quando, irmãos? Você está entendendo? Desde jovem, talvez ali nos seus 13, 14 anos, nessa virada, desde jovem estou em aflição e à beira da morte. Sobre os teus terrores fiquei desorientado. Teu furor ardente tem passado sobre mim, teus terrores me arrasaram. Todos os dias me rodeiam como água, cercam-me completamente. Afastaste de mim meus amigos e companheiros, meus conhecidos me deixaram em trevas. E aí de novo ele faz uma descrição de todo o seu sofrimento. Ele não sabia nem o que fazer, porque ele sentia como se Deus tivesse o abandonado. Emã, ele fala sobre a fúria de Deus, o terror de Deus, como algo que o cerca, como alguém que está morrendo afogado, tem água para todo lado. Eu tenho pavor de água, eu fico incomodado só de ler isso. Ele tinha o furor e o terror de Deus acima, abaixo, de um lado, de outro, para todo lado que ele virava. Pensa numa pessoa descendo, se afogando nas águas, ele tenta agarrar numa coisa em cima, não tem nada, é só água do lado, água embaixo, água. É assim que ele se sentia. Ele está envolvido por toda essa dor, em todo lado, todas as circunstâncias. E sabe o que mais?
tudo isso sem que ele tivesse um único ombro para chorar. Afastaste de mim, amigos e companheiros. Meus conhecidos me deixaram em trevas, no meio da dor e sozinho. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esse salmo? Eu acho que está muito claro para nós a experiência que Emã, ele relata. Não há dúvida alguma que é uma condição de depressão profunda, não sabemos o motivo. Mas leia novamente o verso 15. Desde jovem, estou em aflição e à beira da morte, sob os teus terrores fiquei desorientado. Você percebe que esse não foi um momento na vida de Emã? Não foi uma circunstância momentânea? Parece que isso reflete toda a vida de Emã. Parece que essa foi a vida dele. Parece que foi assim que ele viveu, desde a sua juventude. E olha, meus irmãos, há muitos crentes de verdade, há muitos irmãos em Cristo que não conseguem encontrar em sua vida nem um só momento de alívio. Há crentes que vivem assim, e eles não encontram alívio porque a dor está sempre presente na vida deles em todo momento. Às vezes é uma situação constante, às vezes acaba uma situação, vem outra, mas eles continuam crentes, continuam crendo, continuam indo aos pés do Senhor, continuam amando ao seu Senhor, e é aos pés do Senhor que eles encontram vida e forças para continuar. Não é o abandono da comunhão e não é o abandono da vida de oração, da vida com Deus que vai nos trazer solução, porque há irmãos que estão vivendo constantemente a dor da aflição em sua alma. Então, meus irmãos, o fato de você ser um crente fiel não quer dizer que você vai ser sempre feliz, alegre e tranquilo nesse mundo. Não se deixe enganar. Isso é teologia maldita, é heresia. Nós precisamos saber que Deus não tem o compromisso de fazer com que os nossos momentos de paz e tranquilidade durem a vida inteira. E nem em todos os momentos da nossa vida. Deus não prometeu isso para nós. Deus, ele tem um compromisso com a glória dele, e a nossa alegria, ela está vinculada à glorificação de Deus. Se Deus não é glorificado, nós não temos alegria alguma. E por isso esse é o compromisso de Deus, não é porque ele é um Deus egoísta, egocêntrico, é porque ele é Deus. E o equilíbrio de todas as coisas exigem que Deus seja glorificado. Esse é o compromisso de Deus para o nosso bem. Então Deus não tem esse compromisso de fazer com que nossos momentos de paz durem a vida toda e estejam presentes em todos os momentos da nossa vida. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quantos aqui, além de mim, gostariam de orar mais e melhor? Sério, não levanta a mão se você não quer, se for conversa fiada. Ok, obrigado. E eu vou te dizer uma coisa, não existe melhor professor de oração do que o sofrimento. Não existe. Não existe. É lá, no meio da dor, que nós vamos a lugares que nós nunca estivemos. Alcançamos alturas onde nunca fomos. Meus irmãos, Deus nem sempre responde à oração imediatamente. Não quer dizer que nós vamos orar e Ele vai responder, nem sempre.
ele responde imediatamente. Nem sempre ele alivia a dor e o sofrimento, nem sempre. Nem sempre que ele vem nos responder, nem sempre Deus faz da maneira como nós queremos. Lembram-se do apóstolo Paulo? Orou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus falou: basta, não vou orar, não vou tirar. E Paulo então parou de pedir isso e começou a se alegrar, sabendo que o poder de Deus aperfeiçoaria-se na sua fraqueza. Deus seria glorificado e Paulo mais feliz. E, meus irmãos, existe uma grande semelhança entre o sofrimento que Emã passou com o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz. Lá na cruz, Jesus, ele bradou algo muito parecido com o que Emã gritou. O que foi que Jesus disse lá? Deus meu, por que me abandonaste? Então, como seu pastor, eu vou te pedir uma coisa nessa noite. Quero que você leve em consideração e nunca se esqueça. Não fique amargurado com Deus por causa do sofrimento. Não fique amargurado com Deus. Lembre-se que nós somos discípulos do crucificado. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a sofrer. Todos vamos sofrer, alguns mais. E nós precisamos aprender a sofrer. E o que mais que nós precisamos acima de todas as coisas, meus irmãos? Precisamos aprender a orar no meio do sofrimento. Meus irmãos, eu tenho uma esperança tão grande que nós oremos mais e juntos no decorrer desse ano. Eu tenho uma grande expectativa, um sonho, faço um clamor a Deus que nos reúna para orar. Talvez nós estamos enfrentando aí lutas e muitos não estão lidando da maneira correta, espiritualmente falando. É claro que todos devem buscar auxílio profissional, quando necessário. Mas e a vida espiritual? Então eu oro, para que nós possamos aprender a orar no meio do sofrimento. E que em todo sofrimento, meu e seu, Deus seja glorificado. Deus me retirou lá do meio da dor profunda da alma, firmou os meus pés. E você deixou de experimentar sofrimento da alma, pastor? Não. De vez em quando eles são mais frequentes. Mas eu tenho paz no meio do sofrimento. Muita paz. Estou aprendendo até alegria no meio do sofrimento e da dor. E estou aprendendo a orar no meio do sofrimento. E eu acredito que seja uma escola para que eu possa ensinar. Eu ouvi essa palavra, eu aprendi essa palavra, eu estou ensinando essa palavra. Mas eu aprendi não só essa palavra escrita, eu aprendi algo dentro da minha alma. Eu passei por isso. E posso dizer com toda certeza, não há abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo do que Ele. Ele vai lá e nos carrega como um pastor que toma a ovelha nos seus ombros e leva para curar, porque Ele a ama e a estima e faz até festa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém?
Que Deus traga cura para a sua alma, se essa é a sua situação. O Ministério de Música já pode vir aqui à frente, nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero orar por você antes, que está vivendo um momento de dor profunda na sua alma. Isso não é vergonha para ninguém, meu irmão, minha irmã. Há inúmeros motivos para isso estar acontecendo. Pode ser um favor de Deus sobre a sua vida, pode ser uma questão genética, pode ser pressões. Não é vergonha, não. Você tem um Deus que se importa com você, que está interessado em andar com você nesse momento da sua vida. Você não pode se afastar. Você não pode permitir que em seu coração qualquer mágoa com Deus venha e qualquer mágoa com a comunhão da igreja nasça por causa disso. Quanto mais irmã sofre, mais irmã ora. Vamos orar. Você está vivendo uma dor intensa, de verdade, sua alma está fragilizada, você está enfermo em sua alma, não é no seu espírito. Talvez o seu espírito esteja muito saudável, está em comunhão com Deus. São suas emoções. É algo distinto. Um crente em depressão não está doente espiritualmente. Isso é um erro grave. Ele tem uma enfermidade emocional, precisa ser tratada. E Deus quer tratar de nós. Essa é a sua situação? Fique de pé, eu vou orar por você, pedindo a Deus que segure nas suas mãos e possa te trazer alívio à sua alma. Todos aqueles que assim desejarem, podem ficar em pé e nós vamos orar. Todos fechem os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, te engrandecer e te agradecer por esse momento, meu Deus. Nós te bendizemos porque a sua palavra, ela na verdade é viva, ela é eficaz, ela penetra até onde mais nada tem o poder de penetrar. Ela vai até onde nada consegue ir, e ela trata do mais profundo do nosso ser, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos cura, e nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que a sua mão, ela seja estendida sobre nós, nessa noite, e esteja trazendo alívio sobre o nosso coração. Deus, o Senhor conhece a vida de cada um que aqui está. O Senhor sabe das dores, dos sofrimentos e das angústias que estão vivendo os teus filhos, que aqui se colocam de pé. Assim como irmã, talvez um sofrimento que já está no limite, Senhor. Então nós pedimos o seu favor, toca em corações nessa noite, no mais profundo da alma, produza a sua restauração. Que o Senhor seja glorificado, meu Deus, porque aí está a nossa cura e a nossa alegria. Então vem e dispensa o seu favor sobre cada um que aqui está e depende tanto do Senhor. Eu sei que o Senhor cuida porque eu tenho experimentado desse cuidado ao longo da minha vida, desde a minha adolescência. Muito obrigado, meu Deus. E eu sei que tudo isso está reservado aos meus irmãos. E eu te agradeço porque esses momentos de dor me tornam sensíveis à dor dos meus irmãos também, à dor dos outros, a entender o que eles estão vivendo, o que estão passando, o que estão experimentando, olhar com compaixão, de maneira que o Senhor pode agir assim na vida de cada um de nós, trazendo maior amor ao nosso coração pelo outro. Oh, meu Deus, segura na mão de
cada um. Não permita que ninguém se afaste, não permita que nenhuma amargura possa brotar e crescer nos corações, mas que o Senhor possa trazer a cura maravilhosa do Senhor, usando os meios que o Senhor assim desejar. Nós sabemos que o Senhor cura através dos meios, sem os meios, apesar dos meios. O Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas enfermidades. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a orar no meio do sofrimento. Orações de louvor, orações de reconhecimento de quem o Senhor é, orações sinceras que expressem aquilo que está acontecendo lá dentro de nós, que não tenham nenhuma vergonha ou constrangimento de dizer para o Senhor aquilo que nós realmente estamos passando, porque o Senhor já sabe, e clamar por seu socorro, e o Senhor não falhará em nos atender. Abençoa, fortalece cada um que está enfrentando esse vale nesse momento. E eu peço que a cura do Senhor seja sobre as nossas almas nessa noite, para o seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos ficar todos em pé, meus irmãos, vamos cantar.